No domingo, logo cedo, Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago e de José, foram ao túmulo de Jesus para terminar a preparação do seu corpo, que havia sido interrompida no sábado, porque o sepultamento tinha sido feito com uma certa pressa. Somente Mateus menciona que o cenário foi marcado por um fato sobrenatural. Um grande terremoto aconteceu quando um anjo desceu do céu e removeu a pedra da entrada do sepulcro. Mateus destaca o contraste visual desse mensageiro, que era como um relâmpago, com roupas brancas como a neve e que provocou um terror tão grande nos guardas romanos que eles ficaram paralisados e desmaiaram. Tudo isso aconteceu antes que as mulheres chegassem ao sepulcro. O encontro do anjo com as mulheres foi diferente. Quando chegaram, elas viram a pedra removida e o anjo sentado sobre ela. A entrada do túmulo estava totalmente aberta. O anjo, que sabia qual era o propósito delas ali, deu a melhor notícia da história em absoluta primeira mão. Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. A essa altura, é importante entender a diferença entre dois termos teológicos importantes: ressuscitação e ressurreição. A principal diferença entre esses dois termos é que a ressuscitação é um retorno à vida mortal anterior, novamente sujeita à morte, enquanto a ressurreição é uma transformação para uma nova vida, eterna e glorificada, não mais sujeita às limitações do mundo decaído. Jesus não foi o primeiro a ser trazido de volta de entre os mortos, mas foi o primeiro a ressuscitar. Nós devemos também dizer que Jesus ainda está ressuscitado. Ele subiu ao céu e continua a reinar como homem ressuscitado, agora em corpo glorificado, e como Deus. A ressurreição de Jesus provou que a sua morte foi uma propiciação pelo pecado da humanidade aceita pelo Pai. A cruz foi o pagamento e a ressurreição o recibo, provando que o pagamento foi plenamente aceito. O anjo disse às duas Marias que fossem as primeiras mensageiras da boa nova da ressurreição, já que elas estavam entre as poucas pessoas corajosas que mostravam um ato de coragem política e devoção profunda. Era uma honra apropriada. Ele disse a elas para irem depressa avisar aos discípulos que Jesus estava vivo e que iria adiante deles para um encontro na Galileia. Então as duas mulheres, cheias de medo e de grande alegria, fizeram exatamente como o anjo lhes disse. Quando estavam no caminho, Jesus veio ao encontro delas e disse: "Salve!" Essa era uma saudação grega comum, como um olá, dito com alegria. Naquele momento, elas fizeram o óbvio, abraçaram os pés dele e o adoraram. Esse gesto é fundamental para a teologia de Mateus, pois confirma que Jesus não era um espírito ou um fantasma, mas possuía um corpo tangível após a ressurreição. Jesus falou com elas, reafirmando a mensagem do anjo, mas usando o termo meus irmãos. Essa é a primeira vez que Jesus chamou seus discípulos por esse termo carinhoso. Essa nova designação de irmãos sinaliza a restauração e o perdão para aqueles que o haviam abandonado. Mas, ao usar esse termo, ele estava lhes dando plena certeza de que tudo fazia parte de um passado esquecido e sepultado para sempre. Enquanto as mulheres corriam com a notícia da ressurreição, uma trama de corrupção e negação se desenrolava nos bastidores. Mateus narra que alguns dos guardas romanos, após recuperarem os sentidos, foram à cidade e relataram aos principais sacerdotes tudo o que havia ocorrido: o terremoto, o anjo e o túmulo vazio. Este relato colocou as autoridades judaicas em um dilema crítico. Os guardas eram testemunhas oculares do evento sobrenatural que confirmava as palavras de Jesus. Em vez de se arrependerem ou aceitarem o sinal, aqueles líderes religiosos reuniram-se com os anciãos e traçaram uma estratégia de encobrimento.
Eles decidiram subornar os soldados, oferecendo-lhes uma grande soma de dinheiro para que espalhassem uma notícia falsa. A mentira oficial deveria ser: os seus discípulos vieram de noite e, enquanto dormíamos, roubaram o corpo de Jesus. Essa era uma justificativa tão incoerente que, para acreditar nela, nós teríamos que acreditar em um amontoado de absurdos, do tipo: todos os 4 soldados estavam dormindo. Todos os soldados violaram a estrita lei militar romana contra dormir em serviço, que era um crime punível com a morte, embora os sacerdotes tenham garantido proteção política a eles. Todos os soldados dormiam tão profundamente que nenhum deles foi despertado pelo esforço e o barulho necessários para remover a pedra e retirar o corpo. Todos estavam dormindo tão profundamente e, mesmo assim, souberam dizer quem tinha roubado o corpo de Jesus. Note a cegueira espiritual desses sacerdotes. Eles conheciam a verdade da ressurreição, mas a rejeitavam. Essa mentira tornou-se o boato mais comum entre os judeus daquela época, persistindo até o momento em que o Evangelho de Mateus foi escrito. E ao longo dos anos, muitas objeções foram levantadas contra a ressurreição de Jesus. No entanto, uma compreensão clara e simples das evidências da ressurreição responde a todas as teorias já levantadas. A ressurreição de Jesus Cristo, como fato histórico, é atestado por mais testemunhas do que qualquer outro fato registrado na história, seja bíblico ou não. Ao saber da notícia, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que seria o ponto de encontro entre eles e Jesus. O versículo 17 diz que, ao vê-lo, os discípulos o adoraram, mas alguns duvidaram. O verbo original grego usado aqui, distazo, não denota uma descrença definitiva, mas um estado de incerteza e hesitação. É aquele momento em que você não sabe se dá o próximo passo ou se recua. Mesmo vendo Jesus bem ali, na frente deles, alguns deles ficaram balançados. Não era uma descrença total, mas uma hesitação interna diante da magnitude do que eles estavam vendo. Jesus aproximou-se deles e rompeu o silêncio com uma declaração de soberania absoluta. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Com base nessa autoridade cósmica, ele lhes conferiu uma missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A comissão dos discípulos foi dada à luz da autoridade de Jesus, indicando que se tratava de uma ordem e não de uma sugestão. A estratégia para esse discipulado consistia em 2 pilares: o batismo, em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o ensino contínuo, focado na obediência a todas as coisas que ele havia ensinado e ordenado. Note que Jesus ordenou que fossem a todas as nações para batizar e não para circuncidar os que se tornassem seus discípulos. Isso significava a ruptura com o judaísmo tradicional. Nos versículos 18 a 20, temos uma estrutura literária que os estudiosos chamam de a universalidade de Mateus. No grego original, a palavra-chave é paz, que significa todo, toda ou tudo. Essa repetição quádrupla não é coincidência, é uma técnica para mostrar que o reino de Deus, após a ressurreição de Jesus, não tem mais fronteiras e nem limitações. E o Evangelho de Mateus termina não com uma despedida, mas com uma promessa. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A expressão todos os dias é muito forte no grego. Não significa apenas sempre, mas a totalidade de cada dia individualmente, ou seja, todo dia, o dia todo, com cada um de nós individualmente até a consumação dos séculos. E assim nós terminamos os 28 dias com o Messias prometido em Mateus. Mas no dia 6 de janeiro eu estarei de volta com a série 16 dias com o servo sofredor
em Marcos. Serão 16 dias entendendo por que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu espero você no dia 6 de janeiro, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.